Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao Código do Céu. Vamos entender, vamos esmiuçar esse céu do eclipse que vai ocorrer amanhã, dia 3 de março. Mesmo que você assista um pouco depois do eclipse, não tem problema, esse eclipse ele está impactando, são situações profundas, um eclipse lunar total, né? Ocorrendo a 12 graus do signo de Virgem. Então vamos entender o que é isso. As previsões para todos os signos já estão rolando aí, então se você ainda não assistiu, assista. Tem aspectos muito positivos com o planeta Júpiter, desculpa, o que vai trazer pra gente um impulsionamento, um crescimento e tudo mais, tá bom? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar sobre esse céu, vamos falar sobre a guerra que está ocorrendo, vou dar um pouco aqui do meu parecer para vocês. E eu tenho alguns recadinhos para passar também, alguns convites, que eu acho que vai ser bem interessante para quem está aberto a passar aí por uma transformação profunda, tá bom? Então vamos lá. Eu quero primeiramente, né, dizer uma coisa assim para vocês. Todo eclipse, de alguma forma, ele vem trazendo questões, assim, às vezes que a gente já vem vivendo há muito tempo. Mas aí quando ele vem para evocar mesmo uma situação, fazer com que algo ande ou que você tome alguma decisão que há bastante tempo você vem protelando. Então o eclipse ele sempre vai mexer com a gente de uma maneira muito profunda, tá? O eclipse solar, que foi lá no dia 17 de fevereiro, ele é um eclipse que dá pra gente manusear mais, tá? Ele é um eclipse que dá pra gente orquestrá-lo melhor, no sentido de que, imagina que você, quando a gente era criança, que a gente tava lá no prezinho, nem sei se chama prezinho ainda, e aí dava aquelas massinhas, gente, eu amava aquilo, aquelas massinhas, aí a massinha chega o quê? Dura, né? Então a gente tinha que primeiro aquecer aquela massinha e amassar, e lá, aí chegava uma hora que ela ficava muito maleável pra gente poder fazer o que a gente quisesse com a massinha. O eclipse solar, ele é mais ou menos assim, tá? Então, quando ele vai se desdobrando por 90 dias, e esses 90 dias a gente vai ali cavucando, a gente vai entendendo o que é aquilo, tá, né? Como que aquilo está se sucedendo, né? E esse eclipse lá do dia 17, ele é um eclipse que estava muito complicadinho mesmo, bem complexo. Por quê? Porque ele tinha ali uma quadratura com Urano. E Urano, ele é a ruptura, ele é o corte, ele é o caos, ele vai gerar revoluções, ele vai gerar protestos na rua, ele vai trazer N situações aí, tá bom? E aí, esse eclipse ele tá se desdobrando, né? E é natural que na lua cheia a gente visualize melhor o que ocorreu lá na lua nova. Lua nova é eclipse solar, lua cheia é eclipse lunar. Então é natural que quando vem o eclipse lunar, muita coisa do que acontecia lá naquele eclipse vem à tona, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Que o eclipse lunar, ele é um eclipse que ele expõe uma situação, tudo bem? E tá expondo o que aconteceu lá naquela lua nova. Um assunto pode estar desencadeado um com o outro? Pode. Às vezes não precisa estar. Às vezes está, às vezes não está. Mas de qualquer forma a regra é essa. Na lua nova inicia uma situação, na lua cheia a gente contém a capacidade de enxergar tudo isso, tá bom? E cada um tá no seu processo, tá? Cada um tá ali no seu desenvolvimento aqui na Terra, aprendendo, uns com mais habilidade, outros nem tanto, cada um com seu estado de consciência, e é por isso que o planeta Terra fica essa doideira aí, essa loucura, né? É importante também a gente entender que estamos entrando na era de Aquário, já estamos inseridos na era de Aquário, tá bom? Que é uma era tecnológica,
ela é uma era em que os grupos são importantes, então a gente vai ter muitas pessoas se juntando, né? O grupo que gosta de laranja, o grupo que gosta de limão, o grupo que gosta do amarelo, o grupo que gosta do preto, é mais ou menos isso, tá? Então é como se aqui nós estivéssemos num momento, né, em que os grupos eles se formam de uma maneira muito mais consistente, ok? Então, vamos entender que a era de Aquário, ela é fogo no parquinho, né? É fogo no parquinho porque é uma era em que as pessoas vão se juntar para lutar por aquilo que acredita, o que é muito bom, por um lado, mas que em alguns casos isso pode gerar choques, pode gerar pequenas e grandes revoluções, pequenas e grandes guerras, ok? E sem contar que o planeta Plutão, ele está transitando em Aquário por 20 anos, ok? E aí, se você vai pesquisar, vamos lá naquele período que houve várias revoluções no planeta Terra, inclusive o principal foi a Revolução Francesa. Adivinha onde estava Plutão? Estava no signo de Aquário. Então, pessoal, o negócio aí vai ficar bastante mexido, tá bom? E nós estamos passando pelo grande ano, o grande ano que equivale a 36 anos, em 35, 36, vamos colocar 35, 36, depende do ponto de vista, em que nós estamos com um planeta que rege esses 36 anos, que é o planeta Saturno. E é um planeta altamente kármico, porque Saturno ele é o cobrador. Ele é o que vai trazer os limites de uma situação, ele vai colocar você no seu limite. Ele vai querer que você amadureça, ele vai querer que você se refreie, que você pense antes de agir, né? Que você analise as consequências de uma ação, de uma atitude, de um pensamento, seja o que for. Então Saturno, ele é o tempo, ele é o cobrador, ele é aquele que está ali ceifando e mostrando para você a realidade das coisas. E a realidade, pessoal, se você buscar aqui, por enquanto, né, ainda permitem aqui na internet, no YouTube, você vai ver muitos vídeos interessantes de pessoas que estão aqui para revelar muitas coisas, inclusive podres, né? Então a gente tem esses casos ocorrendo aí. Então a gente está nesse momento. E aí nós estamos no ano que é regido pelo planeta Marte, né? Um planeta que é um planeta de guerra, que é um planeta de impulsividade. E que se você se julga uma pessoa mais impulsiva, tome cuidado, você vai ter que se refrear. Aquele que é muito pacato, parado, talvez extraia desse ano algo muito bom. A pessoa começa a tomar decisão, a pessoa começa a ter atitude na vida, porque a pessoa está recebendo essa energia, essa frequência do planeta Marte, que é um planeta de ação, de atitude. E aqueles que já têm muita atitude, né? Que são pessoas mais impulsivas, que são pessoas mais briguentas, que são pessoas que bate-boca, essas pessoas elas têm que parar para analisar, porque elas podem se colocar em situações muito negativas, tá? Então, a gente precisa entender que nós estamos numa era de Aquário, nós estamos sob a regência do grande ano de Saturno e nós estamos no ano de Marte. E o Marte, ele é guerra, tá? Ele representa a guerra, ele representa a batalha. E aí eu pergunto para você, qual é a batalha que você quer travar, né? Porque a depender da batalha que você escolhe, é uma batalha que, será que ela realmente vale a pena? Então você tem que analisar, né? Porque o Marte, ele é um arquétipo que ele vai trazer esse tipo de análise na nossa vida.
Então, dito isso, vamos agora para o eclipse. Então, nós temos um eclipse extremamente complexo, que foi o eclipse do dia 17 de fevereiro, que é um eclipse que está falando de que algo acaba, algo se finaliza. Isso tem a ver com grupos, tá? Grupos. Então, isso pode ser um grupo, isso também pode ser um ideal. Lembrando que essa quadratura com Urano foi Urano ainda no signo de Touro, né? Então, aqui nós está ocorrendo um colapso financeiro, né? E a gente bem sabe que isso ocorre de uma maneira muito forte nos Estados Unidos, em que o dólar vai perder totalmente o rumo, vai perder totalmente o valor que ele tem hoje. Então, isso é uma coisa que já está ocorrendo, né? Então, começa a estudar, ver os vídeos, ler, que você vai entender o que está realmente acontecendo desse colapso financeiro que está ocorrendo. Uma coisa que todo mundo, vamos dizer assim, grande maioria das pessoas, né, que via os Estados Unidos como um império que não cai. Mas se você for estudar a Mesopotâmia, né, o Egito, a Roma, isso é um fato. Isso uma hora acontece, uma hora há uma queda, tá bom? E isso é tão fácil de visualizar, é só você abrir os olhos. Então veja bem, quando eu vou fazer uma previsão de um mapa, seja ele qual for, eu vou pegar e eu vou primeiro entender a história de vida daquela pessoa, porque o mapa ele está contando uma história. E se prever é só você repetir toda a história da pessoa, entendeu? Porque a ideia é que a partir do seu despertar, você evite algumas coisas, você consiga transpor alguns desafios, você consiga corrigir a tua maneira de pensar, ver, crenças, caráter, lapidar o caráter. Então, tudo isso, através do atendimento, a gente vai conversar para que você não caia na mesma, vamos dizer assim, arapuca, na mesma armadilha da vida, tá bom? E então, isso é cíclico, isso que eu quero dizer, é cíclico. E evoluir significa sair dessa roda de samsara. Bom, então, pessoal, vamos falar aqui desse eclipse, tá? Mas antes, eu quero fazer um convite para você. Eu quero indicar para vocês uma pessoa maravilhosa, a Eliane Vituso. Ela é a arquiteta de novos caminhos, novos inícios. Ela é uma grande amiga. Já tive o privilégio de fazer muitas coisas junto com a Eliane Vituso e ela é simplesmente maravilhosa. Se você quer passar por essa imersão, vai ser uma imersão exclusiva direcionada para você, mulher, que está passando por algum tipo de transição ou que deseja transicionar para uma fase. Eu quero transicionar, mas eu não sei como, eu não sei qual é a direção, ou eu preciso de um conselheiro, uma pessoa que me ajude a entender todo esse processo. Então, eu te indico a Eliane Vituso, tá? Essa imersão é Mulher em Direção. Olha que lindo! Eu vou deixar aqui o contato da Eliane Vituso para você, mulher, que deseja passar por essa imersão. Serão alguns encontros ao vivo, online, então você pode fazer de qualquer lugar também com ela. E são apenas 5 mulheres, tá bom? Então, se você se acha aí merecedora de participar dessa imersão, entre em contato com a Eliane Vituso, tá bom? Que ela vai te explicar tudo como que vai ser e eu tô indicando porque eu realmente confio muito no trabalho da Eliane, ok? E aproveitando, eu quero também dizer para você que é astrólogo e que você deseja aprimorar os seus estudos. Paloma, eu já fiz o curso de astrologia, mas eu me sinto muito insegura, eu não sei como atender, não sei por onde começar, ou eu tenho problemas com previsão, eu não sei juntar todas as técnicas, eu trabalho, enfim.
tá? Vai ser uma mentoria dada por mim para você que tem já o conhecimento de astrologia. Eu vou deixar aqui também o meu contato, entra lá, eu te passo todas as informações, tá bom? E vai começar também no dia 8 de março, tá bom? Aliás, desculpa, 8 de abril, ai, tô doida. É um mês depois, gente, desculpa, 8 de abril, 8 de abril, tá bom? 8 de abril, vocês estarão lá, se você é astrólogo, quer fazer comigo, tá bom? Então entre em contato. E sabe aquele curso de astrologia que eu tava já divulgando? A gente adiou também para o dia 8 de abril. Então ainda dá tempo de você se inscrever, de você se preparar, porque eu tô em busca daquelas pessoas que querem realmente mergulhar fundo no curso de astrologia, tá bom? Então também vou deixar aqui o meu contato para vocês. Então vamos lá agora, pessoal, para a análise do céu. Virgem, ele é um signo que está ligado aos trabalhadores, tá? Aos trabalhadores. Tá falando sobre o subemprego. Ele fala sobre o labor, sobre o trabalho, a dedicação. Buscar o aperfeiçoamento, não a perfeição, tá? Virgem é o quanto que você consegue se dedicar de uma maneira equilibrada em suas tarefas diárias, né? Então, uma pessoa que tem Virgem no mapa é uma pessoa que ela tende a se dedicar muito ao trabalho. Às vezes, geralmente são pessoas que se dedicam muito mesmo, trabalham muito duro, principalmente Lua em Virgem, assim, trabalha muito. E o ideal seria que você encontrasse o equilíbrio, tá? O equilíbrio seria produzir, mas ter tempo também de descanso, de aproveitar a vida, de se dedicar a outras atividades, tá bom? Porque aqui a gente vai pensar não só no trabalho, mas na composição da sua rotina. Como é que anda a tua rotina? Como é que anda a sua produtividade, o teu trabalho, tá? E nós temos aqui um céu muito interessante que está ajudando você a entender e a enxergar essa dinâmica. Rotina, horários, produtividade, utilidade. E aqui poderia entrar funcionários também, colegas de trabalho, a sua saúde também. Virgem fala sobre a saúde. Ele é um signo que rege o intestino. Então, por conta disso, a gente precisa comer bem. Comer bem é não comer nada industrializado, tá? E aqui nós temos um aspecto com Júpiter. O Júpiter aqui, ele vem gerando clareza, consciência. Júpiter, ele é a verdade. E essa verdade é o que vai fazer você crescer, é o que vai fazer você progredir, é o que vai fazer você prosperar, tá? E o Júpiter junto com a Lua aqui, eu entendo que nós estamos num momento desse eclipse em que você vai conseguir ter algum tipo de entendimento sobre o teu trabalho. Tá todo mundo passando por isso. Algum tipo de entendimento de como que as coisas devem caminhar, né? Onde que eu pertenço, qual é o meu lugar de fala, de trabalho, onde eu vou conseguir ser mais produtivo. E a Lua, ela também faz um aspecto com Capricórnio. Então, você que é de Capricórnio, você está recebendo uma grande influência, um aspecto muito promissor aqui para quem é capricorniano ou para quem tem ascendente em Capricórnio. Por quê? Porque aqui esse aspecto vem dizendo que estamos maduros, estamos atingindo um ponto de comprometimento, de responsabilidade, para a gente poder alcançar uma rotina ordeira, uma rotina adequada, uma rotina equilibrada, tanto para a tua saúde quanto para a tua produtividade. Quando a gente pensa em rotina, a gente pensa o seguinte, que é importante trabalhar, mas é importante também o descanso, tá bom? Porque senão aí entra o labor, aí fica o labor, aí fica tudo muito pesado, né? O quanto que às vezes a gente assume atividades, assume tarefas, a gente se coloca numa situação que a gente não vai dar conta, mas a gente acha que tem que dar conta de tudo, né? Então aqui é um céu que está trazendo a medida certa do comprometimento, a medida certa das responsabilidades, para que você seja de fato uma pessoa produtiva, tá?
E aqui nós temos peixes, né? O Sol que está lá em peixes, nós temos a cabeça do dragão que participa de tudo isso, dizendo que a tua percepção, ela é o que vai gerar o bom resultado desse eclipse lunar total, né? Então, sempre eu digo para vocês que a percepção, ela é uma das linguagens mais importantes que temos que desenvolver aqui na Terra, tá? Por quê? Porque é a percepção que vai trazer para você o entendimento de coisas que não são visíveis, ok? Então, eu posso estar conversando com alguém, mas eu tenho uma percepção que tem algo errado. Então, isso é a percepção, né? Às vezes, assim, estou numa reunião de negócios ou estou conversando com um grupo de amigos e eu percebo que tem um amigo que não está bem, né? Então, eu tenho a sensibilidade de, talvez, até de evitar colocar algumas coisas para ele ou dar um tempo, dar um espaço para ele. Tem gente que não tem essa percepção, né? A pessoa tá ali, a gente não percebe e vai passando como um rolo compressor aí. Então, a percepção vinda de peixes, ela é de extrema importância para nosso processo evolutivo, tá bom? Então, de uma forma geral, nós temos um eclipse que fala de coerência, que fala de encontrar a medida certa, pode trazer conflitos por falta desta percepção. Então você precisa atravessar esse eclipse. Vamos supor que aqui você queira um trabalho, você quer organizar a sua rotina. Para e analise como que você quer orquestrar tudo isso. Eu mesma passei por esse eclipse e passei por várias reflexões desse eclipse aqui, né? Já fiz algumas mudanças na minha rotina, entendi que tem coisas que eu não vou dar conta mesmo. Então a gente vai tirando da frente situações que geram estafa, que geram improdutividade. Seria isso, você faz e não chega a lugar nenhum. Então esse eclipse, junto com o planeta Júpiter, ele está te dando essa clareza, esta verdade. Ele está mostrando uma verdade aí para você, tá? O que tem que realmente ser feito, tá bom? E aí, pessoal, a única coisa que tá meio assim aqui, é porque o planeta Júpiter faz uma quadratura com Áries. Então, essa quadratura, ela fala que, infelizmente, tem parte da população, né, parte de nós aqui, que não tem uma abertura para entender algumas coisas, entendeu? Aqui, a quadratura com Júpiter gera arrogância, gera ignorância, tá? A pessoa não tem medida, a pessoa ela escreve a própria lei e a própria ética. E ética é ética. Ética é ética. A gente sabe o que é bom, o que não é bom, né? Então, diferente do que é moral e imoral. Então, se a gente vai por algum país X, moralmente lá não é permitido isso, por exemplo, isso é moral. Agora, a ética, ela é ética em qualquer lugar do universo, não é nem do planeta Terra, é do universo. Então, essa quadratura, ela está falando muito sobre uma atitude irresponsável, uma atitude exagerada, uma atitude negligente, uma arrogância, e que isso pode, de alguma forma, né, botar muitas coisas aqui em risco, tendo em vista que nós vibramos aquilo que a nossa consciência vibra. O que você manifesta na sua vida é o que está na tua consciência. Quando nós fizermos a nossa passagem, né, saída do planeta Terra e ir para o plano espiritual, a gente vai levar o quê? A consciência, só a consciência, entendeu? Então, essa quadratura, ela vai requerer da gente uma sabedoria. E que se você ouvir as previsões, eu trabalho essa quadratura em todos os signos, tá bom? Então, ouve lá novamente, com entendimento, se você já assistiu. Se você não assistiu, então vai lá, assista, tá bom? E curta, pessoal, curta aqui o canal, me ajude a crescer, curta aí, comenta, para que esse vídeo vá para mais pessoas e as pessoas começam a enxergar
a ver astrologia como algo muito funcional no nosso dia a dia, não, colocar os planetas aqui, ó, como que você caminha, quais são suas decisões, como que eles de alguma forma, eles transmitem, né, pra gente recado, ensinamento e como que a gente atua com eles aqui na Terra, entendeu? Então, esse é o Código do Céu. Então, o Código do Céu geralmente é um programa que poucos assistem, mas eu espero que isso mude, porque a gente quer só saber das coisas, a gente não quer evoluir, colocar aquilo em prática para o nosso crescimento, né? Isso dá mais trabalho. Mas agora, você que chegou até aqui, eu vou falar uma coisa para você, tá? Se você está morando nos Estados Unidos, é brasileiro, tá? E você está pensando em voltar para o Brasil, o meu recado é: volte para o Brasil, tá? Volte com a alma, sem nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de culpa ou de arrependimento, porque cada experiência é uma experiência. Você tomou a decisão de ir para os Estados Unidos com aquela promessa que é vendida, né? E tá tudo certo, mas que acabou, vai ter muita coisa negativa nos Estados Unidos, tá bom? Então, se você tem a oportunidade de voltar para o Brasil, eu acho que seria bom você voltar, tá bom? Eu, como astróloga, eu me sinto responsável em dizer isso para vocês, ok? Mas eu tô falando aqui no final, é para quem tá aqui no final, tá bom? Então, se você tá no final, deixa aí 3 coraçõezinhos aí no comentário para ver se você ficou aí até o final, tá? E eu quero também dizer para vocês o seguinte: eu não tenho a formação de astrologia mundial. É uma coisa que eu gosto, eu tô lendo bastante sobre o tema, mas eu não me considero uma astróloga mundial, tá? Eu sou uma astróloga conselheira, eu aconselho pessoas, tá? Mas eu tenho que dizer isso, qualquer astrólogo que tenha um mínimo de estudo e aprendizado aí de astrologia sabe que esse Plutão em Aquário não vai ser fácil, tá bom? E que a partir do momento que os Estados Unidos invade o Irã, aqui começa a caída dos Estados Unidos, que já está ocorrendo faz um tempo, mas aí essa ação só foi para ratificar e para isso realmente, de fato, se materializar. O que eu estou dizendo para você vai ocorrer em 20 anos, tá bom? Então é isso, eu espero que a gente consiga emanar para o planeta Terra muita luz e que a gente consiga atravessar esse momento e ajudar os nossos irmãos que estão espalhados aí, né, todos eles, de todas as nações, de todas as religiões, não importa, somos todos um, estamos vibrando aqui numa mesma frequência. Você tem a sua frequência pessoal que você pode elevar e não ficar dentro do tumulto da Terra, mas nós estamos no planeta Terra, então temos que unir forças para passar por tudo isso, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até mais!